Fala galera, tudo tranquilo? Vamos nessa falar do primeiro dia do Enem de 2019, essa prova que tá aí tão comentada, todo mundo tacando pedra e pouquíssimos elogiando, afinal de contas o que foi que aconteceu nesse Enem de 2019. Vamos nessa, chama a vinheta! Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é a grande estrela do Enem de 2019. Para mim, a grande estrela do Enem de 2019 é aquela lesma. Aquela lesma, meu amigo, ela me fez rir. Realmente foi aquele momento ápice da prova, de bom humor, né? Já é um pouco prática do Enem, mas nesse Enem mais especialmente, o tipo de questão veio exigindo um raciocínio, uma habilidade interpretativa maior, né? E o exemplo principal disso é a questão sobre a revolta da vacina. Questão sobre a revolta da vacina, a gente sempre treina, a gente sempre trabalha nas salas de aula, nos cursinhos, isso é super, mais do que básico. Revolta da vacina, conflito na República Velha, todo mundo estuda isso. Agora, a maneira como isso foi cobrado na questão é uma maneira que pega muita gente, porque imagina, você estuda a revolta da vacina, eu explico para o meu aluno que existe ali um conflito que não é só por causa da questão da vacina, não é só porque o pessoal não quer se submeter à vacina contra a varíola, que o governo está querendo obrigar, mas é também por causa do contexto social. Eu trago os historiadores, né, falando, olha, tem lá o Nicolau Servicenko falando que é uma revolta que é contra o aburguesamento do Rio de Janeiro, contra as reformas segregacionistas que foram feitas no Rio de Janeiro, derrubaram os cortiços, colocaram o pobre na rua, e aí tem uma galera que está insatisfeita com esse aburguesamento da cidade e se vê excluída nesse processo, né? Aí eu trabalho o José Murilo de Carvalho falando sobre a questão da moral, né, uma revolta que é em defesa da inviolabilidade do lar, porque o Estado está querendo obrigar as pessoas a serem vacinadas e o pai de família se vê violado na sua honra, no seu direito de dar a palavra final na sua casa, no seu lar. Eu trabalho a questão religiosa que o Sidney Chalub traz, né? A questão religiosa que algumas pessoas no Rio de Janeiro eram adeptas de rituais africanos e preferiam ser imunizadas nos seus rituais, nas suas religiões, do que receberem a vacina do governo. Então a gente trabalha tudo isso. E aí quando você vem para a questão, o que a questão te traz? A questão te traz uma que está dentro do cenário, que é a questão das reformas urbanas, o pessoal também está insatisfeito com isso, e a gente tem historiador falando sobre isso, mas aí você tem que pegar o que é mais amplo, o que é mais abrangente, e aí, até agora, segundo o gabarito extraoficial, seria a questão do arbítrio governamental. Se confirmar mesmo que é esse o gabarito, para você ver como é que você tem que conectar que o povo está insatisfeito por causa da reforma segregacionista, por causa do direito, a defesa da inviolabilidade do lar, né, de eu ser o soberano da minha casa e ninguém me obrigar a fazer o que eu não quero com a minha família, e a defesa da minha liberdade religiosa de ser imunizado na minha religião e não receber a vacina do governo se eu não quiser. Tudo isso, se você for conectar esses três fatores, tudo converge para o arbítrio governamental mesmo, que é o direito do governo arbitrar ou não sobre questões relacionadas à minha vida. O direito do governo querer impor para mim uma vacina que vai contra a minha postura, a minha escolha religiosa, uma vacina que vai de encontro à soberania minha sobre o meu lar, como pai de família, e uma obrigatoriedade com relação à vacina que já vem num cenário de reformas segregacionistas que eu já estou me sentindo afrontado com isso, e mais ainda essa obrigatoriedade. Então, virando uma questão social também. Você tem o conteúdo da revolta na cabeça, mas você tem que saber como você vai conectar esse conteúdo que você recebeu com o enunciado que está vindo para você, e como você vai interpretar aquele enunciado para poder chegar na resposta e linkar com o conteúdo que você tem. Então, esse exercício é um exercício interpretativo. Então, a prova do Enem, a proposta da prova é essa. Não é um vestibular tradicional que ele vai te perguntar em que batalha o Napoleão foi derrotado. Alguns alunos preferem até essa prova mais decorativa, preferem aquele conteúdo pontual, decorativo, as batalhas, os personagens, os nomes, as datas, e vem aquela... Só que isso a gente está tentando rever na história há muito tempo, há quase 20 anos que a gente está tentando tirar esse rótulo da história decorativa, esse rótulo da história que você tem que decorar fatos, nomes, datas, esse rótulo da história conteudista, e a gente está tentando cada vez mais gerar uma mentalidade da reflexão, do espírito crítico, de olhar os conteúdos por um outro prisma. E quando vem uma prova que procura privilegiar isso, a gente critica, a gente não valoriza, mas por quê? Porque a gente não está preparado para isso? Porque aí entra uma outra discussão, né? Estar ou não estar preparado, e a realidade do país. A juventude brasileira está preparada para esse tipo de prova? É uma questão para a gente pensar. O governo precisa nivelar dentro da realidade da maioria? É outra coisa que a gente precisa pensar.
né? O governo precisa rever a proposta da prova e migrar a prova para uma prova mais decorativa, mais conteudista, é outra coisa que a gente tem que pensar. Então são várias questões para a gente pensar, né, dentro disso aí, certo? É claro que o ideal seria nós conseguirmos avançar para a gente chegar a um nível em que todos estejam preparados para uma prova como essa, certo? Não é a nossa realidade hoje, mas como é que a gente pode fazer para que possa ser a nossa realidade num futuro próximo, né? Ou será que a gente tem que desistir disso? Então eu acho que desistir disso é desistir do próprio sentido de estudar história. O sentido de estudar história é você desenvolver o espírito crítico, o sentido de estudar história é você conseguir pegar os fatos, conectar as informações e gerar conclusões, gerar um espírito crítico, conseguir interpretar aquilo e conectar com o teu mundo. Esse é o sentido da história. Então, nesse sentido, eu acho que a prova ela cumpre uma função, ela cumpre um papel sim. Né? Ela cumpre um papel. A questão, por exemplo, da fogueira de São João, você entender qual é a origem da fogueira de São João e buscar isso lá na Idade Média, isso é fantástico. É para isso que a gente estuda história. É para entender o nosso mundo, é para entender as coisas que a gente vive hoje, as realidades que a gente vive hoje, entender como é que isso começou, fazer as conexões, é para isso que a gente estuda. Né? Conectar sempre, criticar sempre, interpretar o mundo à nossa volta sempre, a partir do conhecimento histórico também. Então eu acho que nesse sentido a prova ela cumpre a função dela, ela cumpre perfeitamente a função dela nesse aspecto. Agora, se a gente está preparado ou não, é uma outra discussão, certo? E a questão da redação, eu também concordo com um monte de gente que já disse aí que esse tema é um tema que não seria prioridade para esse momento. A gente tem muitas coisas para discutir, além da questão da democratização do acesso ao cinema. Tem professor falando que os textos motivadores abriam margem tanto para o cinema na questão cultural quanto para o cinema espaço físico. Bom, eu não sou professor de redação, né? Aí cada um que professor de redação que possa dizer, mas eu particularmente penso que tem sim os textos, um falando sobre a história do cinema, outro falando sobre o papel do cinema e o outro falando sobre o cinema espaço físico. Mas eu penso que o terceiro texto preponderava, conectava mais com o encaminhamento, com a proposta, com o tema da redação, que é democratização do acesso ao cinema. Né? Então, eu acho que a questão de discutir o acesso, porque o cinema precisa chegar nas cidades do interior, o cinema precisa chegar nos centros que não são os grandes centros urbanos, eu acho que é uma discussão interessante, mas não é uma discussão extremamente importante para esse momento. Eu acho que mais importante que isso é você discutir que cinema a gente está produzindo, quem está produzindo, com que objetivo, certo? Eu acho que, por exemplo, você trazer uma discussão sobre o papel ideológico do cinema, acho que era muito mais salutar. Porque eu vou discutir, o cinema tem que chegar nos lugares além dos grandes centros urbanos. Ok, eu também concordo, mas que cinema? Que filme que eu vou levar? Eu vou democratizar o acesso ao cinema numa cidade do interior que não tem lazer, que o pessoal não tem cinema, legal. Mas que filme eu vou levar para lá? Eu vou levar o filme Marighella, do Wagner Moura, para o pessoal assistir? Ou eu vou levar o documentário do Brasil Paralelo 1964? Né? Que filme que eu vou levar? Que documentário que eu vou levar? O cinema cumpre um papel político, o cinema cumpre um papel ideológico. Então, muito mais do que a democratização do acesso ao cinema, acho que a gente tem que discutir o que a gente está produzindo, que cinema a gente está produzindo, para quem que a gente está produzindo, com que objetivo a gente está produzindo, quais são os debates ideológicos que estão por trás da produção cinematográfica brasileira atual, que é um tema super rico de 2019, mas que não foi abordado com certeza para fugir das polêmicas que nós já tivemos em 2019, já que a ideia era fugir de polêmica. Mas eu acho que esse tema seria mais salutar, mais interessante, mais envolvente do que simplesmente a democratização do acesso ao cinema. Então, acho que nesse aspecto, eu acho que poderia ter sido um tema bem melhor, certo? E aí, dito isso, eu acho que a prova já mostrou o que é esse novo Enem, dentro dessa nova gestão. A gente já tem uma noção de como é que vai ser, né? A gente já tem uma noção de como é que a coisa vai caminhar. Vamos ver o que vai acontecer aí na próxima prova do domingo que vem. E vamos nessa, né? Vamos nessa, porque é um tempo de transição, é um tempo de mudança, e a gente agora está tendo a oportunidade de ver como é que essas mudanças vão acontecer, como é que elas vão se processar. Beleza, gente? Então são essas as minhas impressões, são essas as minhas considerações. Vamos que vamos e até a próxima. Tchau, tchau!